Vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 1 do livro de Jó, do versículo 6 ao 12. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sépia a ele, sua casa e tudo quanto tem, obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estende a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. A cena que nós lemos, ou a narrativa que nós lemos, mostra uma cena que é iniciada pela expressão certo dia, como você viu aí, como nós lemos aí no versículo 6, mostrando que aqui está se iniciando uma nova cena. Nesse mesmo versículo, que mostra o início dessa nova cena, já são apresentados aí os personagens, o Senhor e Satanás, que são os personagens mais ativos desta narrativa, desta cena. A cena também contém um diálogo, e o destaque desse diálogo são as perguntas que o Senhor faz a Satanás. Que perguntas são essas? Observe no texto que nós lemos. De onde vens? E observaste o meu servo Jó? Esse texto está mostrando que é Deus que está testando Jó e não Satanás, como algumas pessoas pensam. Observe que é Deus quem faz a pergunta a Satanás, e não o contrário. Mas por que Deus põe um servo a tamanha prova? Por que Deus levaria, porque Deus provaria Jó? Isso é uma pergunta que muitos fazem, né? E gostaria de ter uma resposta. Então, minha proposta aqui é justamente isso, mostrar as motivações, os motivos pelos quais Deus põe Jó à prova. Então, o tema que eu quero propor aqui é: por que Deus põe Jó à prova? Vamos ver aqui pelos menos 3 motivos pelos quais Deus põe Jó à prova. O primeiro motivo está relacionado à justificativa de Deus em chamar atenção para a vida de Jó. Quer ver? Vamos ver o que diz o versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele. Observe que a partícula aqui em hebraico, aqui, que é traduzida por porquê, que é uma conjunção explicativa, ela mostra motivo ou razão. Então, quando nós lemos no texto a expressão dessa partícula traduzida por quê, o próprio Deus é quem faz esta justificativa para chamar a atenção para a vida de Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Isso mostra primeiramente que Deus está pondo Jó à prova. Que é Deus que toma aqui todas as iniciativas. Mas qual seria esse motivo? Primeiro, por ser Jó uma pessoa singular. Quando ele diz, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Então observe nessa narrativa, cujo cenário é um encontro, composto aqui de um diálogo, onde Deus apresenta Jó como uma pessoa singular dentre os demais homens do Oriente. Se você observar aí, os primeiros adjetivos desse texto, eles dizem respeito ao caráter de Jó. O que é que o texto diz? Diz que ele é um homem íntegro e reto. O segundo adjetivo diz respeito à piedade de Jó. Diz que ele é um homem temente a Deus.
E o terceiro adjetivo diz respeito à resistência que Jó tinha a Satanás. Ele se desviava do mal. Então, não está dizendo que Jó não tivesse uma natureza pecaminosa. O texto não está dizendo que Jó fosse mais justo do que todas as pessoas. O que o texto aqui está mostrando é que Jó era uma pessoa singular, motivo pela qual Deus instiga Satanás a respeito dessa singularidade. Isso significa que são erradas as afirmações de que a aprovação é uma ausência de caráter, ou uma ausência de uma vida piedosa, ou uma ausência de santidade. Há quem pense que uma pessoa justa, ela não é posta à prova. Há quem pense que um homem justo, ele não sofre os infortúnios dessa vida. Há também quem pense e diga que Deus não põe seus servos a tamanho sofrimento. Há também ainda aqueles que pensam que Satanás é o único que nos traz sofrimento, ou há aqueles que atribuem todo o sofrimento da raça humana unicamente a Satanás. Vimos aqui que é o próprio Deus que instiga Satanás contra Jó, e não o contrário. Deus é o causador de todo o sofrimento. Então, o primeiro motivo exposto aqui para Deus pôr Jó à prova do texto é porque ele era uma pessoa singular. Está bem claro no texto. Já o segundo motivo por que Deus põe Jó à prova está relacionado com as afirmações que Satanás faz a respeito de Jó. Vamos ler o versículo 9, que diz aqui a palavra do Senhor. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde ou em vão teme a Deus? Então está aqui expresso o segundo motivo. Satanás acusa Jó de temer a Deus pelas motivações erradas, ou seja, que Jó fazia a coisa certa, mas com a motivação errada. Então, vimos aqui que é o próprio Deus que põe Jó à prova e não Satanás. Qual seria esse segundo motivo? Pelas motivações de sua integridade. As motivações da integridade de Jó foi a causa de Deus colocar ele à prova. Segundo a perspectiva de Satanás, essa integridade de Jó estava relacionada aos benefícios que Deus lhe proporcionava. E em troca disso, o mínimo que Jó poderia fazer era corresponder. Satanás usa as expressões tudo o que ele tem e tudo o que ele faz. Vejamos o que diz o versículo 10. Leamos a palavra do Senhor. Acaso não cercaste com bens a ele, sua casa e tudo quanto tem? Obra de sua mão abençoaste, os seus bens multiplicaram na terra? Então observe que ele diz tudo quanto tem e tudo quanto faz. Já está dizendo, olha, em tudo Jó é abençoado. Satanás então faz uma proposta e não uma ação. A menos que Deus lhe permitisse, ele poderia agir. A proposta de Satanás é: estende a tua mão contra ele. A proposta de Satanás está relacionada àquilo que Deus poderia fazer. Então cabia a Deus e não a Satanás testar um homem como Jó. Satanás sabia e conhecia as motivações dos homens em geral, pois seu trabalho era de rodear e passear pela terra, e ele sabia as motivações dos homens de servir a Deus, e que muitas das vezes era por motivações materiais, alheias à vontade do Senhor. Mas Deus conhecia o coração de Jó. Portanto, o segundo motivo por que Deus põe Jó à prova diz respeito às motivações do seu coração em ser íntegro, reto e temê-lo e se desviar-se do mal. Então vejamos aí que Deus põe à prova, ou a aprovação que Jó enfrenta aí, nesse segundo ponto, está relacionado às motivações, às reais motivações de ele ser uma pessoa aí tão singular como foi mostrado no primeiro motivo, na primeira razão porque Deus Jó à prova. E por último, o terceiro motivo por que Deus põe Jó à prova é para proporcionar uma grande lição. Veja o que diz o versículo 2, com referência também ao versículo 22. Diz o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor.
Observe que esse terceiro motivo está relacionado aos benefícios com o teste ou a prova. A pergunta é: por que Deus testa Jó? Qual seria então o benefício desse teste? Seria aqui o porquê dos porquês. Qual é o propósito dessa provação? Eu já vi pessoas dizerem que Deus queria aqui humilhar Satanás, ou mostrar que Jó era uma pessoa íntegra, mas Satanás já sabia disso. Há também a possibilidade de Deus provar unicamente para ensinar algo a Jó. Mas para aprender algo, Jó precisaria o quê? Estar ciente de tudo que estava acontecendo durante o processo. Mas somente no final ele vai saber de tudo. Então todo esse processo estava alheio a Jó. Então não teria como ele aprender com esse processo. Verdade é que Deus faz tudo com um propósito. O propósito foi proporcionar aí uma grande lição, como eu coloquei no terceiro motivo. Mas para quem? Visto que nem Jó, nem a sua esposa, muito menos amigo de Jó, sabe o que está acontecendo. Hoje, nós já sabemos porque nós temos o livro na nossa mão, nós temos a história. É só você lembrar daqueles filmes ou séries que você começou a assistir e nem ao menos esperou todo o processo para ver a parte final e adiantou aí vendo a última parte do desfecho. Jó não tinha como fazer isso. Mas quem pôde ter acesso a essas informações e aprender tudo? A resposta é os leitores do livro na sua forma final. Então eu quero dizer aqui que o propósito da aprovação de Jó e consequentemente o propósito do livro é mostrar a verdadeira motivação dos homens temer ao Senhor. E quem que teve acesso a essa informação primária? Os primeiros leitores. É claro que Jó e todos aqueles envolvidos aprenderam alguma coisa. Mas parece que o real motivo aí, o maior de todos, de Deus colocar Jó à prova, é para trazer uma grande lição para os leitores do livro, aqueles que irão ler o livro, sobre o verdadeiro motivo, a verdadeira motivação de um homem servir a Deus. Essa afirmação mostra que o livro de Jó se torna muito atual. Implica que os bens materiais não devem, jamais devem, ser a motivação correta de alguém buscar a Deus, de alguém ir à igreja, dirigir-se a Deus em oração, muito menos prestar culto a Deus, com a esperança de receber alguma coisa. Então observe que, olhando aqui para a palavra do Senhor, em forma conclusiva, Deus põe Jó à prova primeiramente porque foi um homem singular. Um homem que teve uma vida reta diante de Deus, íntegra. Segundo, por causa dessas motivações dele servir a Deus. No sentido de que Deus sabia verdadeiramente quais eram as motivações do seu coração e as motivações pela qual ele servia, e Deus queria passar essa lição aos seus leitores. Ou seja, proporcionando a eles um grande aprendizado no que diz respeito às motivações de temer e de servir a Deus. Observe o quanto que esse livro, ou a história de Jó, ela é atual. Por que Deus coloca os homens à prova? Ou por que Deus põe Jó à prova? Isso é uma pergunta que muitas vezes nós fazemos. É a pergunta que nós muitas vezes levantamos. E nós sabemos, biblicamente, que tudo Deus tem um propósito. E nós vimos aí, como está exposto nesse texto, que já ali no diálogo, no começo da narrativa, que Deus, o que levou Deus, o centro ali a tônica ali da conversa entre Deus e Satanás, era a integridade de Jó. Era a sua singularidade entre os demais homens. Era a motivação pela qual ele era um homem que carregava todos esses adjetivos. E nós vimos aí também o porquê dos porquês. Porque Deus põe um homem a tamanha aprovação. No caso de Jó, para ensinar, no livro de Jó, no caso do livro de Jó,
aos seus leitores o verdadeiro motivo, a verdadeira motivação de servir a Deus. É interessante quando que esse livro vai contra a proposta daqueles que querem colocar na mente das pessoas, induzir as pessoas a irem para a igreja ou servir a Deus pelas motivações erradas. Ou seja, fazer as coisas certas, mas com a motivação errada. Então, concluindo aí, por que Deus põe Jó à prova? Nós respondemos essas perguntas e vimos aí, biblicamente, as razões pelas quais Deus os prova. Ou seja, tudo que Deus faz tem um propósito. Quando Deus põe os seus servos, quando Deus põe o seu povo, ou um dos seus servos à provação, porque ele tem um propósito. Então, diante disso, o que essa palavra tem a ver comigo e com você? O que ela quer dizer? Primeiro, confie no Senhor nos momentos de provação. Você me perguntaria, mas como, pastor? Não murmure, não reclame. Mesmo não tendo uma explicação lógica, por exemplo, para uma enfermidade que você está enfrentando, por um acidente, ou por uma gravidez indesejada, ou qualquer algo dessa natureza, qualquer infortúnio que venha acontecer na sua vida, confie no Senhor que Ele está no controle de tudo. E que em tudo Ele tem um propósito. Então confie seu coração no Senhor, entrega seu coração ao Senhor, descansa seu coração no Senhor, diante das provações, diante do momento que você tem enfrentado. Sei que muitas das vezes é difícil, mas confie no Senhor. Descanse o seu coração no Senhor, diante dos problemas da sua vida, ou de um problema específico que você tenha passado, você que nos escuta, que vê essa mensagem, esse vídeo. Confie no Senhor nos momentos de provações. Segundo, avalie sempre as motivações do seu coração. Com que motivação você tem ido à igreja? Com que motivação você mantém essa vida de santidade? Com que motivação você procura obedecer? Quais são as motivações pelas quais você quer ter uma vida reta, íntegra na sociedade? Quais as motivações de suas orações? O que motiva o seu coração? Qual é o real motivo das suas orações, das suas petições? Com que motivação você tem lido a palavra? O que é que te faz levar a palavra? Ler a palavra? Com que motivação você louva o Senhor na igreja? Você prega a palavra? Você se mantém no ministério? O que é que te motiva? Avalie as motivações do seu coração. E por último, terceiro, veja o que Deus quer ensinar a você e aqueles que estão ligados a você com esse sofrimento que você tem enfrentado, com essa situação que você tem passado. Veja o que Deus quer te ensinar a você ou aos outros com esta situação. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que esta palavra esteja no seu coração.